Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estavam num lugar deserto. Mas disse Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida toda para essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados, queridos irmãos, queremos meditar um pouco a respeito do corpo do Senhor. O que é celebrar Corpus Christi? Um dia, Jesus, tendo que ir para o céu, preocupado como ficaríamos, afirmou: eis que estou convosco até o fim do mundo. Isso disse-nos o Senhor. Muitos poderiam se perguntar: mas como ele ficará se ele vai? Como ficará presente real se ele vai? Nós nos acostumamos a agir de uma forma tão figurada com muitas coisas que, por exemplo, como digo muitas vezes, Natal e Páscoa, quantas vezes já ouvi dizer que o Senhor ressuscite na sua vida? Parece que é uma poesia. Não, é um fato. É um fato. Jesus, quando disse que estarei convosco, não era uma poesia, era um fato.
e como iria Ele permanecer conosco até a sua volta. Vivo, real. Aí voltamos no capítulo 6 de São João e vamos entender quando Jesus, no discurso do pão da vida, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Olhamos para a segunda leitura e vemos como São Paulo diz: eu recebi do Senhor este ensinamento que dizia: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Jesus não disse que isso simbolizaria, que isso significaria. Jesus disse: isto é. Isto é. O que nós celebramos e vivemos hoje é a realização de uma vivência bíblica. A Igreja Católica, que muitas vezes é tida como uma igreja que não lê a Bíblia, talvez seja a única que obedeceu a Bíblia na íntegra. Isto é o meu corpo. Não isso significa nem simboliza, por isso o meu corpo está entre vós. E como não existe corpo vivo sem alma, então podemos sim ver Cristo em nós, no meio de nós, conosco. Eis que estarei convosco até o fim do mundo. Há 2000 anos, Jesus permanece conosco, como? Na sua humildade, escondido aos olhos dos sábios do mundo, daqueles que exigem provas, mas que se dá a revelar àqueles que são pequenos, aqueles que escutam, aqueles que aprendem da Mãe Igreja. Aqui está o Senhor, o corpo, alma, sangue e divindade é Jesus. E tudo isso para quê? Para cuidar de nós. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer estar aqui para cuidar de você, para que nós consigamos ter acesso a Ele de todos os lugares da face da terra. Hoje, basta entrarmos numa capela onde tem uma luzinha acesa e ali está Jesus. Ali está o Senhor. Nós não vemos, como tantas coisas não vemos, é só mais uma delas. Ali está Jesus, um coração vivo que bate, real, tão real que não são poucas as vezes que ao longo desses 2000 anos Jesus tem se mostrado, tem se revelado na Eucaristia, pelos milagres eucarísticos. Tantas vezes a hóstia tem se tornado mundo afora parte de um músculo do coração. Em tantos lugares ao longo do mundo e ao longo dos milênios, o vinho no cálice se torna o sangue de um homem, do mesmo tipo sanguíneo daquele músculo cardíaco. E eu não estou dizendo de milagres na Idade Média, não. E poderíamos questionar: isso foi na Idade? Não, estou dizendo nos nossos tempos. Se não me engano, agora, uns 20 dias, no máximo um mês, aconteceu, não sei se foi na Índia. Foi na Índia? Um milagre desse eucarístico agora, um mês. Eu não vi direito, mas a hóstia se torna carne e o vinho se torna sangue. Um mês, agora.
E o grande milagre, que é sempre esse de agora na Índia e o da Idade Média lá na Itália, na Europa, são da mesma pessoa. A igreja sempre faz testes científicos, são da mesma pessoa. O sangue é da mesma pessoa. Um homem. De fato, só não vê quem não quer. Jesus está entre nós. Jesus está no nosso meio. Você não vê, mas Ele está no nosso meio. Um dia, estava em um lugar, numa adoração, estava sentado no fundo da igreja e, já não enxergando mais, já era padre, mas mesmo assim, olhava para frente, eu não o vejo, mas Ele me vê. Enquanto eu olhava, eu pensava: Senhor, por que eu não posso te ver? E Jesus respondeu: Frei Wellington, nem eles podem me ver. Frei Wellington, ninguém nesta igreja está me vendo. Eles estão vendo uma aparência de pão. O Senhor não está enxergando o pão. Eles estão vendo a aparência de pão. Eles também não estão me vendo. Da mesma forma que o Senhor também não está me vendo. Porque diante de mim, eu igualo todos no mesmo patamar. Talvez por isso que Jesus não quis ser visível, para que isso não gerasse divisões. Jesus não gera discriminações. Ninguém o vê. O que vemos é um pão, seja quem enxerga ou quem não enxerga. Vemos a mesma coisa, a mesma realidade. E Deus é tão carinhoso, porque ninguém supera Deus em generosidade, que nesse mesmo momento, naquele diálogo, Deus comigo, eu com Deus, fui celebrar a missa, e no momento em que eu estava, quando parte a partícula e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor dizia, continuava aquele diálogo ao meu coração, quando Ele dizia: Frei Wellington, eles enxergam o pão, mas eu te dei a graça de consagrar o pão. Eles veem com os olhos, você me pega em suas mãos, coisas que eles não podem fazer. Deus é bom, e Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele sempre será melhor do que todos nós. Por isso, celebrar hoje Corpus Christi é lembrar que tem um Deus que se importa conosco, que cuida de você, e que às vezes só te espera, que sente falta da sua presença lá no sacrário, que tem saudade de você. Um Deus que muitas vezes deixamos a esperar, com muitas graças a nos dar. Um Deus que nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados, e vos darei descanso. O Deus dos milagres está lá para concedermos os milagres. Antes, em Jerusalém, curava o paralítico, endemoniado,
Hoje, quantos Deus tem curado ao longo do mundo, ao redor do globo? Não é mais o Jesus somente de Nazaré, mas é o Jesus da humanidade, porque hoje Ele está presente em cada sacrário da terra. Essa é a Eucaristia. Essa é a Eucaristia. O amor concreto, bonito, os milagres eucarísticos, a partícula que se torna carne sempre se torna um pedaço do músculo do coração. Jesus disse: isto é o meu corpo. Mas muito mais do que isso, Jesus nos deu o seu coração. O seu coração. O centro da sua vida está no meio de nós. Isso é encantador. Jesus foi para o céu. Jesus vai para o Pai, mas nos deixa o seu coração. Que mistério encantador. Que amor tão grande. Nós não somos capazes, às vezes, de nem olhar para alguém se nós temos mágoa ou indiferença com aquelas pessoas. Ouvimos na sequência que Ele se dá aos justos e aos pecadores. Se aprisionou numa caixa somente para ficar perto de você. Deus colocou o coração dele preso numa caixa para ficar perto de você. Você entende isso? Consegue compreender isso? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Tentei te juntar como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Não tenhas medo. É tudo isso e muito mais escondido na aparência de um pão, dentro de uma caixinha, tão simples, tão humilde, tão pequeno. O Senhor quer cuidar de você nessa tarde e quer te fazer entender que Ele te deu o melhor, que Ele te deu aquilo de máximo que Ele podia te dar, que é o seu coração. O seu coração, aquele coração flechado, aquele coração ferido, aquele coração machucado, está diante de você. E você o recebe. E se você não o recebe, não sabe que está perdendo. Não tem consciência de tudo isso. O coração do próprio Deus baterá com o seu coração quando você o receber na Eucaristia. É um coração só. Um coração só. O seu e o de Jesus. Por isso, feche seus olhos, por gentileza. E lembre disso. O Senhor tem cuidado de você. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus
É isso. É isso que celebramos. É isso que Deus quer dizer hoje. Eu derramei sobre ti o meu mais profundo amor. Eu te dei meu coração. Eu te dei meu coração. Eu me aprisionei por você, para que você não dissesse que eu não te escuto, que eu não te ouço. Mas eu preciso que você venha a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado, venha a mim. Venha a mim que eu estou aqui. Eis que estou convosco até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Mas fica de pé, por gentileza. Ainda com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração. E nós vamos cantar. Se você sabe, canta desde o início. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Cuida de nós. Não há o que temer. Não há o que temer. E nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Sim, Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Novamente o refrão. Deus cuida de mim. Sim, o Senhor cuida de você, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Solta sua voz. Deus está comigo, porque Ele me ama. Fala para Ele. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus, por essa experiência de amor. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo, o teu sangue é a prova de amor. É a prova bíblica de que o Senhor está conosco. É a prova que o Senhor não nos abandonou. Por isso, meu filho, minha filha, não tenhas medo. Não tenhas medo. O Senhor está aqui. Está passando por dificuldades, tribulação. Busca o Senhor. Ele está para te esperar. Ele está a te buscar. Busca o Senhor. Ele está aqui. O Deus dos milagres está aqui. Ele está comigo, porque Ele me ama. Ele está contigo. Ele está contigo, porque Ele te ama.
assim essa confiança. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido